A COP é o assunto do momento, mas uma pesquisa recente mostrou que 70% dos brasileiros não sabem do que o evento se trata. E quem já conhece anda meio descrente do cumprimento dos objetivos propostos. Então vamos lá! A COP é a Conferência das Partes, ou também conhecida como a Conferência do Clima, o maior evento sobre as mudanças climáticas do mundo, que reúne mais de 190 países que juntos abordam questões importantes como a transição energética e o financiamento climático. A busca por soluções, a revisão de metas e o estabelecimento de novos compromissos são os principais pontos e, geralmente, o evento é frequentado por especialistas, políticos e empresários. Mas e as pessoas? E quem sofre diretamente com os efeitos das mudanças climáticas no dia a dia? Eis que o diretor da Coordenadoria de Vilas e Favelas da Regional Centro-Sul de Belo Horizonte, Júlio Fessot, propôs a criação da COP das Quebradas e foi prontamente atendido pela Prefeitura de BH através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Assim como eles conseguiram abrir a roda e dar espaço para moradores de vilas, favelas e ocupações, eu também abro esse espaço aqui no Na Boa para conversar e divulgar essa iniciativa tão potente. Júlio Fessot e Ana Paula Assunção, a diretora de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que prazer receber vocês aqui e poder apresentar a COP das Quebradas para mais pessoas. Prazer é todo nosso. Fico muito feliz de estar aqui podendo falar desse evento que a gente está muito feliz de estar construindo juntos com outras organizações, com outros movimentos e principalmente com o pessoal morador das áreas de vilas e favelas da nossa cidade. Faço minhas as palavras da Ana e para nós é um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Bom, o Júlio, eu não sei como que ainda não tinha participado do Na Boa, porque a nossa conexão já vem de tempos, né, Júlia? A gente já esteve juntos em várias ações, eu já acompanho o seu trabalho também há muito tempo, em uma das principais favelas aqui de Belo Horizonte, que é o Morro do Papagaio, né? Mas eu queria entender hoje, mais especificamente, Júlio, já que você foi o grande idealizador desse projeto, como é que surgiu a ideia da Copa das Quebradas? Então, a ideia surgiu do desejo de colocar as quebradas no radar das discussões sobre o clima, como você bem disse aí, e não apenas como objeto de pesquisa, mas principalmente como protagonista da própria história, uma vez que nós, moradores e moradoras de vilas e favelas, já lidamos com essas questões antes mesmo de se chamar mudança climática. E eu acredito que não tem como discutir emergência climática, meio ambiente e sustentabilidade sem envolver as quebradas nesse processo. E numa ação de plantio no aglomerado da Serra, onde o João Paulo, secretário de Meio Ambiente, estava presente, eu fiz essa provocação para ele, né, e perguntei, né, se a quebrada não vai até a COP, por que não trazer a COP até as quebradas? Ele gostou da ideia, né, aí deu aval para a gente colocar em prática, e foi aí também que a Ana entrou, né, com toda a sua articulação e seu profissionalismo e também o seu desejo de transformação. Não estou aqui puxando sardinha para ela, não, mas de fato ela é uma entendedora do processo e estamos aí. Como é que foi, Ana, receber essa proposta, né, que eu acho que vai muito de encontro, acho não, tenho certeza, que vai muito de encontro com o trabalho que você realiza aí, né, na secretaria. Sim, e eu falo que, como educadora, eu acredito muito no poder de transformação da educação. E a COP das Quebradas é um evento que tem esse poder de transformação. Eu gosto muito de falar assim que eu sou movida a desafios. Eu gosto de fazer algo que está fora da caixinha, mas que tem esse potencial de transformação da realidade. Então, quando veio esse convite, né, o Júlio fez essa provocação, o João Paulo prontamente atendeu e falou: bora fazer, e a gente, né, começou a discutir. Então, tem por volta de 6 meses que nós estamos nessa construção, reunindo toda semana e articulando com outras organizações, com outros movimentos, com outros setores da prefeitura. Então, é uma construção a várias mãos. E para dar certo um evento como esse, a gente realmente precisa fazer com que a rede se integre e que todos os atores realmente consigam participar.
porque nós precisamos levar a discussão da emergência climática para toda a população, para todas as pessoas, principalmente para quem é mais atingido. E o grande diferencial da COP é que ele vai permitir justamente que a gente faça essa discussão com a população mais vulnerável às mudanças climáticas na nossa cidade. Então, é um grande desafio, mas é um evento com potencial muito grande. A gente tem certeza que desse evento vão sair várias iniciativas e várias ações muito importantes aí para a nossa cidade. Bom, vocês citaram aí o João Mena, né, que é o nosso secretário municipal aí do meio ambiente, e eu acho que isso mostra o quanto uma liderança consciente e ativa faz toda a diferença, né, não só para a execução do que precisa ser feito, mas principalmente para esses diálogos e esse trabalho feito em rede que você bem pontuou, né, Ana? Você sente que o poder público está mudando nesse sentido, buscando mais esses diálogos e esse trabalho feito por várias mãos? Sim, é perceptível essa mudança. O Júlio até brinca que eu tenho uma frase que eu falo que eu sou jovem há mais tempo, porque eu já tenho 30 anos só de prefeitura. Então, a gente viu uma transformação muito grande do poder público ao longo desses 30 anos. E hoje não se faz nada sem promover diálogo com a população. O João Paulo, ele assumiu a Secretaria de Meio Ambiente com esse entendimento, com essa proposição, e deu total liberdade para a gente fazer essa construção, porque é isso, né, Silvia, que você falou, a importância de uma liderança que também abre essa possibilidade. Assim como o nosso prefeito, Álvaro Damião, também vem dando esse tom na condução da prefeitura. E isso é muito importante, porque quando a população se sente parte da construção, ela também dá muito mais valor, isso tem um outro significado. A gente só cuida daquilo que a gente acredita que é nosso também. Então, essa construção conjunta a várias mãos, ela faz muita diferença nos resultados que a gente vai ter com as políticas públicas na nossa cidade. Perfeito. Agora eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente pensa logo ali nas altas temperaturas, o efeito estufa, poluição, algo que independe de classe social ou de condição econômica, né? Mas aí os efeitos vão além dessa perspectiva e chegam de forma muito peculiar nos morros e favelas, né, Júlio? Eu queria que você falasse mais que realidade é essa que você busca mostrar e que ainda não está tão visível assim para quem não lida com ela diariamente. Olha, então, como você frisou bem aí, né, mudanças climáticas nas quebradas vai além das enchentes, dos deslizamentos de terra, passa muito por uma questão de saúde e também por uma questão econômica, né? No calor extremo, por exemplo, as favelas elas viram aquelas ilhas de calor. Então, isso afeta diretamente a saúde, a respiração, né, e também outras questões. Já na chuva, o, o efeito é inverso. As favelas elas viram verdadeiras esponjas, porque os barracos sem reboco absorvem toda aquela água da chuva. E aí o sol não vem, o mofo ele aumenta, e aí vem também mais doenças respiratórias. E com esses impactos causados aí pelas mudanças climáticas e também pela ganância do ser humano, as coisas, né, os alimentos considerados mais saudáveis, eles ficam super caros. E aí a gente tem que optar pelos processados, que também não são muito baratos. E aí é aquela coisa, é muita treta, porque isso afeta diretamente na saúde, no bolso, né, na vivência do dia a dia. Então, para além desses desastres, né, considerados extremos, que são enchentes, deslizamento de terra, vai muito além disso. Tem toda uma questão financeira, uma questão de saúde, entendeu? Então, é importante também que as pessoas entendam que a gente já lidar com essas questões antes mesmo de o tema ser mudanças climáticas. Né? A gente já nasceu na crise. Sim, e é legal essa sua fala, Júlio, porque você mostra o quanto as questões ambientais, elas estão totalmente ligadas a questões sociais, né. Às vezes a gente trata, vamos falar do social, vamos falar do ambiental, né, e não tem como separar, tá tudo muito interligado, né. Uma ação, ela atinge a outra diretamente, né.
E aí eu queria te perguntar, o objetivo principal da COP das Quebradas é a construção do Manifesto das Quebradas, né, um documento que vai reunir aí as diretrizes populares para adaptação e resiliência territorial, acesso à infraestrutura, educação ambiental, justiça climática. Como que isso vai ser construído? Conta um pouco aí, porque eu já estou sabendo que tem os GTs, não é isso? Sim, sim, a gente tem os GTs, né, que foram pensados de uma forma bem dinâmica e bem simples também, para que as pessoas pudessem entender. Então, a gente pensou em temas específicos para os GTs, também a gente teve um cuidado muito importante na desburocratização dos nomes, para deixar menos técnico possível, né, algo que dialogue com a nossa realidade, mas isso também não quer dizer que essa ou aquela questão vai ficar de fora das discussões, né? Pelo contrário, cada GT abrange inúmeras questões, né? O GT 5, por exemplo, onde a gente fala sobre racismo ambiental, moradia e justiça climática, cabe também a regularização fundiária, urbana, o saneamento básico e a justiça social, né? Como você disse aí mais uma vez, não tem como se falar de justiça ambiental sem a justiça social, né? Não tem como falar sobre justiça climática, sobre o racismo ambiental. Então, tudo isso intercala. E o importante desse evento é o seguinte, é porque além da gente mostrar o que já tem sido feito dentro das vilas e favelas através das lideranças, através das instituições, dizer também que os saberes territoriais, tradicionais e acadêmicos dessas pessoas que estão nesses territórios precisam ser respeitados. Não existe uma solução individual para um problema coletivo e também não existe chegar a uma questão de baixo para cima. Precisa entender a dinâmica de cada território. Então, o objetivo desse evento também é dar protagonismo para essas pessoas, né, para que elas possam também mostrar o que está sendo feito e não só isso, mostrar também que a gente consegue trazer soluções, né, viáveis para mitigar essa questão. É muito interessante assim essa pergunta, né, Silvia, que você traz quando você fala assim da questão socioambiental, porque hoje justamente a gente entende que meio ambiente é tudo. Saiu daquela ideia, né, como se meio ambiente fosse uma disciplina vinculada à área de ciências que trata ali de algum, né, fauna, flora. Não, meio ambiente é tudo. Por isso hoje se fala como uma disciplina, um conteúdo que é multidisciplinar e que é socioambiental. E quando a gente fala disso nos territórios, nas quebradas, nas áreas de vilas e favelas, as pessoas estão sentindo isso literalmente na pele, no dia a dia, na saúde, o preço que se paga, né, em termos de saúde, dos efeitos da emergência climática é muito grande. Mas as pessoas também não sabem nominar isso, elas não sabem dar esse nome. Ah, está mais quente e aqui o impacto é maior, isso é emergência climática, é isso que vai estar sendo discutido na COP. Então, nosso esforço foi trazer essa discussão da COP, a discussão da emergência climática, para uma forma que essa população entenda que isso é algo que está afetando o dia a dia dela, né? É algo que ela sente na pele, é algo que ela vivencia, todos nós, enquanto sociedade, já que estamos no contexto de emergência climática, mas quem está nesses territórios vai vivenciar isso de forma mais dramática, vai sentir esses impactos de uma forma mais forte. E essas pessoas se apropriarem e entenderem disso, e isso é muito importante para que a gente possa também promover mudanças. A importância, por exemplo, de você ter áreas de plantio nos aglomerados, de você defender, como o Júlio tem uma defesa muito importante do Parque do Bicão, que é uma área verde próxima, né, lá no Morro do Papagaio. Então, assim, por que a gente faz a defesa de áreas verdes? Porque isso é muito importante para promover conforto climático, né? Mesmo dentro dos aglomerados, sabendo que a gente tem uma discussão importante que é a questão de habitação. E nos GTs, Silvia, a gente trouxe essas discussões
para serem feitas em grupos de trabalho, de forma que as pessoas comecem a entender o risco de escassez de água, que está relacionado à questão da emergência climática, a importância da agroecologia e das hortas comunitárias também para o enfrentamento da emergência climática e a questão da soberania alimentar, questão do racismo ambiental. O que é racismo ambiental? Né, a gente sabe que hoje essa é uma discussão muito forte na pauta ambiental também. Então, foi uma forma da gente trazer as discussões de uma forma mais detalhada para que todo mundo possa se apropriar desses conceitos e, como o Júlio falou, também mostrar o que está acontecendo nos territórios, porque também tem esse acidente que não tem muita coisa acontecendo, tem muita gente promovendo ações transformadoras que impactam diretamente no enfrentamento da emergência climática. Pegando só um gancho no que a Ana falou aí, né, esse evento ele também tem por objetivo envolver as vilas e favelas nesse processo, porque a gente sabe que a galera da quebrada eles estão em outros corres e às vezes eles nem sabem porque eles estão sofrendo com esses impactos, né? Então é importante esse evento porque ali eles vão entender, né? Porque querendo ou não, a gente sabe que apesar de tudo, apesar de tanta coisa acontecendo, para muita gente, né, essas questões relacionadas a mudanças climáticas não passa de uma notícia no jornal, principalmente para muitas pessoas que vivem, né, vivem em situação de vulnerabilidade dentro das vilas e favelas, né, onde a maioria das famílias são formadas por mães solos que precisam de fazer outras corres. Então, eu lembro de uma vez num evento que a gente fez no Botapagai, faltou a mãe de uma aluna e a gente perguntou a ela por que ela não foi para ver a filha pegar o diploma. Ela falou: enquanto vocês estão preocupados com o fogo lá na Amazonas, eu estou preocupado se tem fogo no fogão para mim fazer o feijão. Né? Então, o que a Ana disse aí também vai de encontro e é muito importante que da criança ao adulto, ao idoso, entenda que as mudanças climáticas hoje, não só hoje, mas desde sempre, é algo que vem afetando, né, os moradores e moradoras de vilas e favelas, quer seja na área da saúde, quer seja na área da educação, na área da cultura, na área do esporte, na área do lazer, tudo isso afeta. Né? Então, é importante esse evento para nós nesse sentido também de colocar as vilas e favelas no radar dessa galera que toma as principais decisões. Como diz o Emicida, nada sobre nós sem nós. Perfeito, Júlio. Adorei esse exemplo que você deu, forte, né? Essa frase dessa mãe. Durante os GTs, acompanhando, né, as apresentações, eu vi várias discussões pontuando exatamente isso que vocês estão falando, de deixar muito claro e uma linguagem muito acessível também. Então, várias vezes eles pontuaram: não vamos a esse termo, a gente sabe o que é, mas nem todo mundo vai entender, ou se a gente falar dessa forma, mais pessoas vão se identificar, porque é exatamente isso que elas passam no dia a dia, né? E eu vi que nesses GTs também tem vários perfis, assim como eu citei no início aqui na apresentação, que a COP tem lá os políticos, empresários, os GTs também vocês conseguiram reunir pessoas de diferentes áreas, mas que se complementam de uma forma muito interessante, cada uma com o seu conhecimento, com a sua formação, com a sua vivência também, né? Como é que foi formar esses grupos, fazer esses convites, buscar essas pessoas para montar esses GTs? Olha, foi um trabalho muito importante, né? Que eu e a Ana, a gente começou a elaborar. Como a Ana conhece mais, né, os órgãos públicos, as instituições, ela ficou por conta de fazer esse gancho de chamar aqui, e ela já conhece. Eu fiquei mais por conta de chamar a galera dos coletivos que já trabalham nas vilas e favelas. Nesse sentido. É importante dizer, né, que apesar da gente desburocratizar, né, a escrita para facilitar o entendimento, no final de cada GT, né, cada um vai fazer uma proposta e ao final vai ser criado um manifesto. Aí sim, esse manifesto ele vai ir com uma linguagem que os caras lá de cima conseguem entender, o recado vai ser bem dado. Mas para nós trabalhar esse documento aqui dentro, a gente precisava desburocratizar
essa questão, né? E aí a Ana pode falar mais sobre essa, como é que foi feita essa construção dos grupos, como é que chamou, quem que seria mais interessante, enfim. Foi uma turma diversa, né, Ana? Sim. A gente fez esse esforço justamente, e eu acredito que isso também é o diferencial da COP das Quebradas, que é construir coletivamente, chamar todo mundo para sentar na mesa de discussão e construir a proposta. Porque você tem várias formas de construir um projeto como esse, né? Senta e depois entrega e fala, olha, é isso aqui. Não, a gente fez justamente desde o início essa construção conjunta de forma coletiva e colaborativa e trouxemos, né, parceiros, né, da sociedade civil, dos coletivos, dos movimentos sociais. E aí o Júlio foi muito importante nesse processo, porque ele foi conectando as pessoas que realmente estão atuando na pauta ambiental na cidade, nas quebradas também tem isso, assim, quem também está fazendo essa discussão nos territórios em Belo Horizonte. E a gente foi trazendo todo mundo para essa mesa de construção coletiva, onde a gente horizontalizou a discussão, né? O poder público, a sociedade civil, os movimentos sociais, né? Os representantes também das vilas favelas, e a partir disso a gente foi fazendo essa construção a várias mãos. Os rolezinhos mesmo é bom exemplo disso, porque a gente teve a ideia de fazer as visitas nos territórios, e é isso, onde que a gente vai, né, o que que a gente vai conhecer, até que a gente fechou 3 roteiros representativos das experiências que existem na cidade, porque mesmo sendo um evento participativo, colaborativo, a gente sabe que nem todo mundo vai poder participar. A ideia, né, de ter os rolezinhos e de ter as visitas, e não é à toa que essas visitas técnicas vão ter esse nome de rolezinhos, porque a gente está falando da COP das Quebradas, então a gente teve essa preocupação também como dar o nome às atividades, que elas realmente façam sentido para a população de vilas e favelas, e os rolezinhos foram construídos também dessa forma, para que a gente possa levar a discussão da Copa das Quebradas para os territórios, para justamente conhecer e vivenciar o que está acontecendo de potência nesses territórios. Mas a discussão coletiva, ela eu acredito, que um grande diferencial desse evento e o que vai realmente potencializar as discussões que a gente tem feito, porque as pessoas se sentem parte do processo e se sentem desde o início, né, envolvidas nessa construção. Isso é muito importante, né, Ana? Porque quando a gente fala de questões ambientais, ou a gente é eco-chato, ou a gente é ativista, ah, lá vem esse papo chato, né? E aí eu também fico me perguntando, você que é muito ligada a questões de educação ambiental, como que a gente pode descentralizar para propagar mais essa consciência e principalmente novos hábitos e ações, né? Eventos como a Copa das Quebradas tem muito essa função também, né? De não só reunir, mas também de divulgar e de espalhar essas informações e falar: olha, isso que você passa tem nome, e é por causa disso, 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 né? Como é que você vê essa questão ambiental nesse sentido, que a COP, o evento da COP 30 também traz muito, né, da gente levar informação e consciência para cada vez mais pessoas. Eu adorei essa pergunta, porque ela vai muito de encontro ao que eu acredito. Como educadora, e eu estou na área da educação ambiental há mais de 20 anos, quando a gente começou lá atrás, né, com 92, Agenda 21, tinha muita ideia assim, a gente tem que educar as crianças. Vamos para a escola, vamos trabalhar com a criança. E hoje está muito claro que a gente tem que educar a criança, mas a gente tem que conversar com todo mundo. A gente tem que falar com todo mundo. Eu tenho que conversar com o adulto, com o idoso, com o adolescente, com a criança. E não é só no ambiente escolar, é em todos os espaços. Por quê? Porque as pessoas só se engajam, a gente só promove transformação naquilo que as pessoas acreditam de fato. Quando você toca
profundamente aquela pessoa. É a história da coleta seletiva, eu sei que você também é muito engajada nessa discussão de resíduo. É aquela história, no início, todo mundo acha uma dificuldade. Depois que vira um hábito e que vira uma rotina, acabou, não, né? A pessoa nem percebe o que ela está fazendo. É isso, a gente precisa fazer com que a educação ambiental e com as questões ambientais elas cheguem em todos os lugares. E aí, voltando na discussão da Copa das Quebradas, teve um momento que a gente percebeu que a gente precisava também fazer um nivelamento do que é COP, porque entrou muita gente na discussão. E o que é COP? E aí a gente fez uns 2 dias, né, Júlio, onde a gente trouxe pessoas também dos coletivos, aí, das organizações, que vieram fazer uma rodada de discussão, apresentar o que é a COP, né? A gente está falando tanto de COP, mas o que é feito lá? E eu adorei, porque o que eles apresentaram? A COP como se fosse uma grande reunião de condomínio, onde você tem vários moradores, alguns que moram num apartamento muito rico, outro que mora num apartamento menor, e que todo mundo tem que sentar ali e fazer naquela reunião de condomínio os acordos de como que vai seguir dali para frente. Então, olha a importância da gente democratizar esse conteúdo, porque aí realmente a gente sai desse lugar do ecochato, que abraça a árvore, que, né, que é aquela coisa assim, que chega a ser uma coisa assim que, ah, nossa, lá vem, né, e a gente acaba carregando muito essa fama, E eu eu, sou uma então, delas, né, mas a gente tem que ir além, por quê? Porque a gente precisa trazer todo mundo para o lado de cá, porque na hora que a gente fica nessa perspectiva, a gente afasta as pessoas. Na hora que você democratiza o conteúdo, que todo mundo começa a entender e fala assim: olha, nunca tinha pensado, a reunião da COP, então, é como se fosse uma grande reunião de condomínio com os países do mundo inteiro, onde a gente tem que fazer os acordos, porque a gente só tem uma casa para morar, que é o planeta Terra. Eu posso morar né, numa big mansão, eu posso morar numa casa na favela, mas todo mundo está no mesmo planeta. Então, a gente tem que ter acordos para poder seguir morando nessa mesma casa comum. Então, democratizar e trazer esse conteúdo para que todo mundo entenda e se sinta parte, se sinta realmente agente dessa transformação, é o grande desafio da educação ambiental e climática. Então, acho que a gente está num momento de transformação e a Copa das Quebradas está sendo um bom exercício desse processo educativo, que é o que eu acredito que nós temos que fazer daqui para frente cada vez mais, né? eu adorei essa definição. A COP é uma reunião de condomínio, eu vou levar isso, hein? Agora todo mundo que me perguntar, porque é como você disse, muita gente ainda não sabe, né? E fica fácil de entender. Dizem muito isso sobre a COP esse ano, né? Que ela é uma COP que, por estar aqui no Brasil, por estar na região norte e ali na Amazônia, que ela vai envolver muito os povos originários, quilombolas, o pessoal, os ribeirinhos, né? Então, que vai ser uma COP muito inclusiva. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo ou não. Agora, iniciativas como essa da COP das Quebradas, vocês sabem de alguma aí pelo resto do Brasil? Vocês chegaram a entrar em contato com outras comunidades? Enfim, porque eu vou te falar, vocês aguardem, viu? Eu acho que já já vai chegar aí outras comunidades de outros estados aí querendo saber o que que vocês fizeram, que eles vão querer fazer por lá também, vocês não acham, não? Olha, com relação a isso, a gente tem divulgado bem. Eu estou num grupo aqui que a gente escreveu cartas de direitos climáticos, então são vários territórios envolvendo os biomas do Brasil e em outras cidades também está acontecendo algo parecido, mas aqui em Belo Horizonte a gente foi pioneiro nesse processo e está sendo copiado, e eu acho isso bom, porque copiar o certo não é errado nem feio. Né? E pegando um gancho no que a Ana disse mais uma vez, é importante ressaltar que, né, a gente sabe, isso já é dito, nem todo mundo tem as mesmas 24 horas, ou seja, as 24 horas não são iguais. Da mesma forma, as mudanças climáticas também não são iguais para todo mundo. Mas é importante ressaltar que essa questão é um caminho sem volta.
né? E querendo ou não, a gente sabe que boa parte do que acontece no Brasil é movimentado pelos moradores de vilas e favelas, né? A gente viu isso na pandemia, né? O Brasil quase parou, só não parou porque os malucos das vilas e favelas também tinham que ganhar o seu pão e descia para o asfalto na tora recorde, colocando em risco as suas famílias, e a gente já fez, inclusive, vários trabalhos que você também participou, né, Silva? Então, as pessoas precisam entender isso, né? Que apesar de a gente estar morando no mesmo condomínio, que é o planeta Terra, que não existe planeta B, as pessoas que têm mais recursos, elas precisam entender que elas devem, de certa forma, auxiliar, né, aquelas pessoas que têm menos recursos. Porque, querendo ou não, se for colocar na caneta, os moradoras de vilas e favelas são os que menos contribuem para questões de mudanças climáticas e são os que mais sofrem. Assim também é no mundo. Os países mais ricos, mais desenvolvidos, eles são os que mais contribuem. E aí os outros países acabam levando aí também a culpa e o prejuízo, né? Então, eu acho que é importante criar mecanismo que viabilize também, né, recursos para os moradores e moradoras de vilas e favelas que estão já trabalhando nesse processo de preservação das nascentes, no reflorestamento das vilas e favelas, na preservação das áreas verdes e na mitigação aí desses impactos. Então, precisa ser criado recurso, né? Eu comecei com esse processo quando eu via o lixo como apenas poluição visual. Eu achava que, apesar de acontecer a coleta dentro da favela, o lixo ainda estava bem acumulado. Depois eu fui entender que, para além da poluição visual, tem toda uma poluição ambiental, né? E aí eu fui trabalhando, tanto é que eu mudei o curso de serviço social na UNA para ciências socioambientais na UFMG, justamente para entender melhor esse processo, essa construção, e eu queria passar isso também para os demais moradores, para que eles possam entender que a gente também precisa contribuir, né? Querendo ou não, por mais que a gente não seja o que mais desgasta o planeta, mas a gente também tem as nossas formas de contribuir. Então, por exemplo, uma coisa que a gente identificou ao longo do tempo são os animais, né, os pets que também moram, vivem em vilas e favelas. Né? Se nós somos seres humanos, já sofremos, imagina eles que também não, a gente não, eles se comunicam entre si, mas é muito difícil a gente entender eles, né? Então, mas imagina o tanto que eles sofrem, né? E aí a gente também procura colocar isso na cabeça da galera, que o cão não é só para latir, para guardar, que o gato não é só para pegar rato, que eles também fazem parte da família e precisam de cuidados. Perfeito você falar isso, Júlio, porque todo mundo pode fazer alguma coisa, né? E aí, dentro das suas possibilidades, das suas disponibilidades, mas sempre tem algo que pode ser feito. E aí vai muito de encontro com a minha próxima pergunta para a Ana, que eu queria saber muito assim, com o assunto dessa magnitude e urgência, como as mudanças climáticas, é preciso o envolvimento de todos, que é isso que o Júlio está falando, né? Do poder público, setor privado, da sociedade civil também. Mas no que diz respeito às políticas públicas, eu acho que tem muito também que pode ser feito, mas que já está sendo feito e que na hora de criticar sempre aparece muita gente, né, Ana? Você já deve estar acostumada com isso. Mas também tem muita coisa aí, tem muitas conquistas também, né, na questão da urbanização sustentável, da expansão das áreas verdes, como você já citou aqui. O que que você poderia dizer que a secretaria tem trabalhado muito afinco aí nos últimos tempos? Sim, é justamente isso. Belo Horizonte está na vanguarda dessa discussão de emergência climática. Não é à toa assim que a gente tem uma coordenadoria de mudanças climáticas vinculada diretamente ao prefeito, que, né, que faz essa discussão integrada. E a Secretaria de Meio Ambiente tem várias políticas públicas que estão muito na vanguarda dessas discussões climáticas. Um bom exemplo são os refúgios climáticos. Por quê? Porque a gente sabe que nos momentos de onda de calor, no hipercentro, nas regiões de maior fluxo de pessoas,
A sensação de calor, ela inclusive, né, tem estudos já que mostram que tem risco mesmo de saúde, a pessoa pode ter problemas sérios, por quê? Porque ela está ali no hipercentro sem ter um espaço onde ela possa ter uma sombra, uma água, né, um espaço de conforto climático. Então, os refúgios climáticos são ações que já estão muito nessa vanguarda, a gente já tem, né, instalados aqui no centro, alguns, e tem uma perspectiva de ampliar esses refúgios. As ações de arborização urbana, e aí Belo Horizonte é uma das primeiras cidades a ter um plano municipal de arborização urbana, que é realmente um documento norteador das nossas ações de arborização aí na cidade, entendendo o papel da arborização urbana na promoção de adaptação e de enfrentamento à emergência climática. E também entendendo que a arborização urbana é algo diferente de falar só de arborização. Plantar árvore no meio urbano é um desafio. Você tem, né, igual ontem teve uma grande chuva, algumas árvores caem, você tem a questão do trânsito, você tem a questão de segurança. Então, assim, como você fazer esse processo de arborização de forma sustentável, de forma também dialogada com essas outras políticas públicas. Nós temos uma série de estudos e de acompanhamento da questão das emergências climáticas na nossa cidade. Então, nós temos mapa de vulnerabilidade climática, nós temos o plano local de ação climática. Então, Belo Horizonte tem documentos norteadores das nossas políticas públicas que estão justamente referendados na discussão ambiental, né? Então, a gente realmente trabalha o tempo todo com esse olhar. No caso da educação ambiental, né, a gente estava até conversando sobre isso hoje, nós temos o Escola Verde, que é um projeto que está justamente dentro do conceito de Escola Verde, criado pela Unesco, que fala que as escolas, a gente tem uma pesquisa que foi feita em 2024 que mostra o impacto da emergência climática na aprendizagem, tanto com a questão de em frequência escolar, as crianças faltam mais à escola, questão de dificuldade de aprendizagem, e a proposta que a Unesco faz para os municípios é transformar as escolas em ecossistemas verdes, promover ações de plantio e vinculadas a ações de educação ambiental. Então, a gente tem feito isso, de trabalhar com as escolas da rede municipal, tanto o percurso de educação ambiental, como ações de plantio nas escolas, para que a gente possa melhorar o conforto climático. E não à toa, Silvia, a gente escolheu escolas das regiões de maior vulnerabilidade climática do município. Mais uma vez, a importância da gente ter esses documentos norteadores, esses estudos. Eu consigo saber que as regiões de maior vulnerabilidade climática da cidade são as vilas favelas, os territórios, mas algumas regiões são mais vulneráveis do que outras, porque não tem muita área verde. Então, é ali que eu preciso atuar, promovendo essa melhoria do ecossistema territorial a partir de ações de plantio. Essas ações elas são muito importantes para que a gente possa melhorar a nossa condição de morar nesse planeta. Como o Júlio falou, é isso. Nós só temos esse planeta, não tem plano B, não tem planeta B. E aí a gente precisa realmente criar políticas públicas que estejam dialogando com essa perspectiva da gente melhorar as nossas condições aqui, dentro de um cenário aí de emergência climática. Eu acho que Belo Horizonte está muito à frente nessas discussões e nessas iniciativas mesmo, dentro da política ambiental aí né, do país. A Ana falou aí sobre a criação, né, da Coordenadoria de Mudanças do Clima, mas eu não posso deixar de falar aqui, né, de algo que está me deixando muito esperançoso, né, que dentre as diretrizes que o prefeito estipulou para o seu mandato, está, né, ele aprovou agora há pouco um projeto transformador que vai tratar justamente questões relacionadas dentro de vilas e favelas na área do esporte, da cultura, do lazer, do empreendedorismo, urbanização, regularização fundiária, encosta, e dentre essas diretrizes está a periferia verde, né, que vai trabalhar justamente essa questão dentro das vilas e favelas a partir desse projeto transformador em parceria com a Urbel e com todos os demais órgãos da prefeitura que atuam dentro das vilas e favelas. Eu, como
diretor de vilas e favelas, isso me deixa muito esperançoso, porque eu acredito que muita coisa boa ainda está por vir a partir dessa gestão. Isso me deixa também muito ansiosa, Júlio, porque eu já sei que eu vou ter muito conteúdo para mostrar, que a gente vai ter muita pauta ainda aqui no Na Boa para mostrar tudo isso acontecendo, né? Só boas notícias. E não tenho dúvidas também, Júlio, que você abriu uma grande oportunidade para que a população das favelas, né, sejam ouvidas. Dessa vez é sobre questões socioambientais, mas você acredita que você abriu um precedente aí para outros eventos e discussões? Como é que vocês dois veem esses dois lados? A abertura do poder público para trabalhar junto e o amadurecimento também e conhecimento das pessoas da quebrada mesmo aí, muitíssimo bem representado pelo Júlio, para discutir esses assuntos. Olha, e sim, eu acredito que a gente deu um passo de suma importância para tratar não só desses assuntos relacionados a mudanças climáticas, mas outros assuntos que também nos afeta e nos atinge, porque como a gente está falando aqui o tempo todo, né, não tem como falar de mudanças climáticas, de emergência climática, sem falar de justiça social, de racismo ambiental, sem falar, como eu acabei de dizer, de cultura, de esporte, de lazer, de saúde, de educação dentro das vilas e favelas. Né? Então, eu acredito que os holofotes agora estavam voltados para as vilas e favela e a gente está conseguindo aí colocar as vilas e favelas, não só de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil, no radar das instituições, dos órgãos públicos e também das pessoas que têm interesse em descobrir que na favela não é tudo do jeito que a mídia prega, né? Que nas vilas e favelas as pessoas são pessoas de bem, preocupada não só com a vida do próximo, mas também com o meio ambiente. E tem muita coisa boa acontecendo nas vilas favelas, né, Júlio? Acho que assim, é mostrar isso também. Tem muita gente fazendo a diferença nesses territórios. Tem horta comunitária, tem plantio de árvore, tem iniciativas inovadoras nos territórios, muito potente. Tem muita coisa bacana acontecendo e que muitas vezes não desce para o asfalto e não chega na mídia. E também é uma oportunidade da gente também falar sobre isso e levar essas iniciativas para os quatro cantos da cidade aí, e até mesmo para outros espaços, para fora de Belo Horizonte. É verdade. A gente mesmo já replicou dois projetos nossos aqui em outras favelas, que é o Recicla Kids, e a gente tem um movimento aqui que chama Por uma Quebrada Sustentável Entre no Clima. O nosso objetivo é criar telhados verdes, hortas verticais, horizontais, captar água da chuva, que é um desafio por causa dos gatos que ficam em cima do telhado, mas a gente está pensando também nisso, entendeu? De hortas comunitárias, não só de hortaliças, mas principalmente para resgatar né, os mais velhos, que eles gostavam, no Botucatu, por exemplo, eles plantavam muitas hortas medicinais, então a gente está trabalhando nesse processo, e quanto mais gente envolvida, quanto mais vilas e favelas envolvidas, poder público, tudo isso vai contribuir, né, porque, como eu disse, mudanças climáticas é um caminho sem volta, então se a gente não fizer nada agora, não vai ter como fazer para frente. O futuro é agora. Maravilhoso. Eu já estou com a cabeça borbulhando aqui, ó. Cada projeto que vocês foram falando, eu já fiquei pensando aqui. Eu quero conhecer, eu quero ir lá. Eu quero ir lá mostrar, quero mostrar tudo. E bem provável que vocês dois voltem, hein? Porque eu amei conversar com vocês, aprendi muito nesse bate-papo e espero muito que quem tenha nos escutado também tenha aprendido aí. Vamos ver o resultado da Copa das Quebradas, né? Que tem tudo para ser a primeira edição de milhares que venham aí pela frente. Vocês foram pioneiros, inovadores. Parabéns por mais essa iniciativa, dentre tantas, né? E espero ter vocês aqui em breve para me contar mais sobre todas as outras ações e iniciativas que vão vir por aí, tenho certeza, viu? A gente que agradece. Muito bom esse bate-papo e sempre é bom ter espaços como esse também para a gente poder falar do que está acontecendo de transformação na nossa cidade. E eu acho que o Júlio é uma pessoa que tem um trabalho muito grande, muito consistente no território,
que faz essa discussão já há muito tempo. A COP das Quebradas veio, mas ele já traz essa bandeira há muito tempo. E que bom que a gente está conseguindo fazer esse evento e que a gente espera aí, né, Júlio, fazer outras ações como essa daqui para frente, colocando a população das vilas favelas e os territórios mais atingidos pelas mudanças climáticas no centro aí da discussão da emergência climática, né, e no centro de todas as discussões das políticas públicas, para que a gente possa realmente promover transformação, que é o nosso grande objetivo aí. É isso, aproveitando o que a Ana falou aí, também a gente é pioneiro no primeiro seminário de mudanças climáticas do Morro do Papagaio, que a Ana participou como palestrante. A gente é pioneiro também na primeira Carta de Direitos Climáticos do Morro do Papagaio. A gente também é pioneiro na primeira Conferência Livre pelo Clima, né, de mudanças climáticas. Inclusive, essa conferência me deu direito a uma cadeira de delegado para defender a nossa proposta sobre vilas e favelas lá em Brasília, e dentre as 100 prioridades, propostas prioritárias que o Ministério do Meio Ambiente priorizou, né, a nossa ficou em 14º, com muita luta, com muita garra. Então a gente está feliz de estar contribuindo aí de alguma forma para que as pessoas possam viver mais e melhor nas vilas e favelas. E aproveitando a oportunidade, quero te agradecer, Silvia, por todo o apoio desde sempre, desde quando a gente se conheceu, a partir do tio Flávio, que também é um amor de pessoa. Então, eu tenho muita gratidão por vocês, porque sem vocês, sem essa parceria que a gente fala, né, nós estaríamos andando em círculo, porque, como eu disse, não existe solução individual para um problema coletivo. Então, essa parceria das instituições, das ONGs, do terceiro setor, faz toda a diferença num projeto dentro de vilas e favela. As empresas também, se quiser investir, serão muito bem-vindas. Perfeito, Júlio. Tamo junto, você sabe disso. Muita admiração por vocês. Muito feliz por ter apresentado aqui esse projeto, a COP, por ter vocês presentes aqui no Na Boa, e espero que voltem, viu? Para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do Júlio, né? @JúlioFessôOficial nas redes sociais. E Ana também, né, Ana? ana.assunção.bh, é isso? Isso mesmo. Para saber mais de conteúdo de educação ambiental, para saber mais das iniciativas que a gente tem feito aqui também, né, na Secretaria de Meio Ambiente, na temática aí ambiental do município, é só seguir a gente lá também. E Júlio aí, ó, Júlio Fessô com 2 S's, oficial. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E você, gostou desse episódio? Siga o nosso perfil e lembre-se de classificar o nosso podcast com 5 estrelas e, claro, compartilhe com os amigos. E tem mais conteúdos como esse lá no meu Instagram. Você me acha no @SilviaCastroDC. Até o próximo episódio.